Versículo 75. Eu, rei Davi, versículo 75 do Salmo 119. Eu sei, ó Deus Jeová, que os teus julgamentos são justos e que me afligiste por causa da tua fidelidade. Versículo 76. Por favor, disse o rei Davi, que o teu amor, o amor de Deus, Pai de Jesus, seja leal e me console. Versículo segundo, a promessa que o Senhor Deus fizeste ao teu servo, rei Davi. Versículo 77, mostra-me, rei Davi, misericórdia, para que eu continue vivendo, disse o rei Davi, pois gosto muito da tua lei e dos teus mandamentos. Versículo 78. Sejam envergonhados os presunçosos, pois me maltrataram sem motivo nenhum. Mas eu, rei Davi, meditarei nas tuas ordens, os teus mandamentos. Versículo 79. Juntem-se normalmente a mim, rei Davi, os que temem ao Senhor, que têm respeito a Deus, os que conhecem as tuas advertências, teus mandamentos. Versículo 80. Que o meu coração seja irrepreensível ao obedecer os teus decretos, teus mandamentos, para que eu, rei Davi, não seja envergonhado. Versículo 81. Eu, rei Davi, anseio pela tua salvação, pois a tua palavra é a minha esperança. Versículo 82. Meus olhos anseiam, têm muita vontade pela tua declaração, ao passo que digo, eu, rei Davi, quando me consolarás, quando me consolarás, quando as pessoas precisam de consolo. Versículo 83, pois eu, rei Davi, sou como um odre ressecado pela fumaça, mas não me esqueço dos teus bons decretos, dos teus mandamentos, das suas advertências. Versículo 84, quantos dias o teu servo, rei Davi, tem de esperar? Quando trarás o julgamento contra os que me perseguem a mim, rei Davi? Versículo 85. Os presunçosos que desafiam a lei de Deus, Pai de Jesus, cavam armadilhas para me apanhar, meu rei Davi. Versículo 86. Todos os teus mandamentos são confiáveis. Sou eu, rei Davi, perseguido sem nenhum motivo. Ajuda-me, disse o rei Davi. Versículo 87. Quase me eliminaram da terra, disse o rei Davi. Mas eu, rei Davi, não abandonei as tuas ordens, os teus mandamentos. Versículo 88. Preserva-me vivo por causa do teu amor leal, disse o rei Davi, para que eu, rei Davi, guarde as advertências que proferiste. Versículo 89. Para sempre, ó Deus Jeová, a tua palavra permanecerá nos céus. Versículo 90. Tua fidelidade existe por todas as gerações. Estabeleceste a terra, de modo que a terra continua firme, hein? Versículo 91. Segundo as tuas leis, Deus Jeová, permanecem até hoje os teus mandamentos, pois todas as coisas estão a teu serviço. Versículo 92. Se eu, rei Davi, não gostasse da tua lei, dos teus mandamentos, eu, rei Davi, teria morrido na minha aflição. Rei Davi, ungido de Deus para ser rei do povo de Israel, tinha aflição. Versículo 9:3. Nunca, eu, rei Davi, me esquecerei das tuas ordens, os teus mandamentos, porque por meio dos teus mandamentos me preservaste vivo. Versículo 94.
Pertenço a ti, Deus Jeová, salva-me, disse o rei Davi, porque tenho buscado as tuas ordens, as tuas leis, teus mandamentos. Versículo 9:5. Os malvados estão à espera para me destruir a mim, rei Davi, mas eu, rei Davi, dou plena atenção às as tuas advertências que são teus mandamentos. Versículo 9:6. Tenho, rei Davi, visto que toda perfeição tem um limite, mas o teu mandamento não tem limites. Versículo 9:7. Como eu amo a tua lei, medito na tua lei, no teu mandamento, o dia inteiro, disse o rei Davi. Versículo 9:8. Teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque o teu mandamento está comigo para sempre. Versículo 9:9. Eu, rei Davi, tenho mais perspicácia que a inteligência do que todos os meus mestres, porque eu, rei Davi, medito nas tuas advertências, nos teus mandamentos de Deus. Versículo 100. Ajo eu, rei Davi, como mais entendimento do que os idosos. Rei Davi falou que tinha mais entendimento do que os idosos, porque ele meditava muito nos mandamentos de Deus. Porque obedeço às tuas ordens, os teus mandamentos. Versículo 101. Eu, rei Davi, recuso-me a andar em um caminho malvado, para aguardar a tua palavra. Versículo 102. Eu, rei Davi, não rejeito as tuas decisões judiciais, porque tu, Deus Jeová, me instruir, né? Ele ensina os mandamentos, o que você pode fazer para se sentir feliz. Versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas declarações, os mandamentos de Deus, mais do que mel para a minha boca. Versículo 104. Por causa das tuas ordens, ajo eu, rei Davi, com entendimento, e por isso que anseio todo caminho de que odeio todo caminho de falsidade, disse o rei Davi, que odeia todo caminho de falsidade. Versículo 105. A tua palavra, Deus Jeová, é lâmpada para o meu pé, disse o rei Davi, e a tua palavra, o teu mandamento, é luz para o meu caminho. Versículo 106. Fiz eu, Davi, um juramento e vou cumprir o juramento. Deus fala que se não cumprir, né, melhor que não faça o juramento, né? Eu obedecerei às tuas justas decisões judiciais. Versículo 107. Passei por intensa, disse o rei Davi que ele passou por intensa aflição. Ó Deus Jeová, preserva-me vivo de acordo com a tua palavra. Versículo 108. Por favor, Deus Jeová, aceita com prazer as minhas ofertas voluntárias de louvor a Deus Jeová, e ensina-me os teus julgamentos. Versículo 109. Minha vida está em perigo constante, disse o rei Davi, que a vida dele estava em perigo constante, a nossa vida também. Mas não me esqueço da tua lei, dos teus mandamentos. Versículo 110. Os malvados preparam uma armadilha para mim, rei Davi. Mas não eu, rei Davi, não me desvio das tuas ordens, das tuas mandamentos. Versículo 111. As tuas advertências, seus mandamentos, são minha propriedade permanente, pois são a alegria do meu coração. Gente, teve uma época que eu estava procurando santificação. Como é bom viver nos mandamentos de Deus, tá? Eu estava muito feliz, sinceramente. Eu dormia em paz, não precisava de remédio. Eu acordava em paz, eu fazia exercício, eu tinha força. E quando você não anda no projeto de Deus, você fica sem energia. Anda no projeto de Deus que você vai ver, nos mandamentos de Deus. Você vai melhorar. Versículo 112. Eu
decidi obedecer aos teus mandamentos, aos teus decretos, Deus Jeová, em todas as ocasiões até o fim. Versículo 113. Eu, rei Davi, odeio, ele odiava, hein? Os que têm um coração dividido. Às vezes a gente está com um pé aqui e um pé ali, né? Um pé em Deus, um pé no mundo, né? Ele falou que odiava quem tem um coração dividido, né? Mas eu, rei Davi, amo a tua lei, amo teus mandamentos. Versículo 114. Tu és, Deus Jeová, meu abrigo e meu escudo, pois a tua palavra é a minha esperança. Versículo 115. Afastem-se de mim pessoas perversas, para que eu, rei Davi, obedeça aos mandamentos do meu Deus. Versículo 115. Sustenta-me, ó Deus, como prometeste me sustentar, para que eu continue vivendo. Não deixes que a minha esperança se transforme em desapontamento. Versículo 117. Sustenta-me, ó Deus, para que eu seja salvo, eu, rei Davi. Então eu, rei Davi, sempre me concentrarei em teus decretos, em teus mandamentos, concentrai nos mandamentos de Deus. Versículo 118. Tu, Deus Jeová, rejeita a todos os que se desviam dos teus decretos, dos teus mandamentos, pois são falsas essas pessoas são mentirosas. Versículo 18. Lanças fora como escória essas pessoas, todos os malfeitores, malvados da terra, e por isso que eu, rei Davi, amo as tuas advertências, os teus mandamentos. Versículo 120. O medo de ti faz meu corpo tremer, disse o rei Davi. Ele treme de medo, né? O corpo de Davi tremia de medo de Deus. E tenho eu, rei Davi, temor dos teus julgamentos. Versículo 121. Eu tenho medo, eu tenho feito, eu, rei Davi, o que é justo e reto. Não me abandones, disse ele ao Deus, aos meus opressores, pessoas que oprimem a gente, que fala palavras negativas, que não tem palavra positiva para a gente, só julga a gente para o mal. Versículo 122. Garante o bem-estar do teu servo, rei Davi, que os presunçosos não me oprimam mais. Versículo 123. Meus olhos estão exaustos, cansados, à espera da tua salvação, disse o rei Davi, e do cumprimento da tua promessa justa. Versículo 124. Mostra o teu amor leal ao teu servo Davi. Ensina-me os teus decretos, os teus mandamentos. Versículo 125. Eu, rei Davi, sou teu servo. Dá-me entendimento, quero entender os teus mandamentos, para que eu me compreenda as tuas advertências, os teus mandamentos. Versículo 126. Chegou o tempo de Deus Jeová agir, pois eles violaram a tua lei, os teus mandamentos. Versículo 127. Por isso eu, rei Davi, amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Eu amo mais os teus mandamentos do que o ouro. Sim, mais do que o ouro fino, eu amo mais os teus mandamentos do que o ouro fino. Versículo 128. Assim, considera o rei Davi corretas todas as tuas instruções, teus mandamentos, odeio todo o caminho de falsidade. Versículo 129. Tuas advertências, teus mandamentos são maravilhosas. É por isso que eu as acato. Versículo 130. A revelação das tuas palavras traz luz a mim, rei Davi, dando entendimento aos inexperientes. Versículo 131. Abro a minha boca e suspiro, disse o rei Davi, pois anseio pelos teus mandamentos. Versículo 132. Volte-te para mim e mostra-me favor, disse o rei Davi a Deus, conforme o teu julgamento para os que amam o teu nome, o nome de Deus, Pai de Jesus. Versículo 133. Guia os meus passos
em segurança com a tua declaração, que nenhum malvado me domine. Versículo 134. Livra-me a mim, rei Davi, da opressão. O que é depressão? É opressão dos homens. E eu cumprirei as tuas ordens. Versículo 135. Faz a tua face brilhar, Deus, sobre o teu servo, rei Davi. E ensina-me a mim, rei Davi, os teus decretos, teus mandamentos. Versículo 136. Lágrimas escorrem dos meus olhos. Estou chorando porque as pessoas não guardam os teus mandamentos, a tua lei. Versículo 37. Tu, Deus Jeová, és justo, ó Jeová, e teus julgamentos são imparciais, independente de qualquer pessoa, o mandamento é o mandamento. Versículo 38, as advertências, que são os mandamentos de Deus, dadas por ti, Deus, são justas e totalmente confiáveis. Versículo 151, tu, Deus Jeová, estás perto, ó Deus Jeová, e todos os teus mandamentos, todos são verdade. 152. Há muito tempo eu, rei Davi, aprendi sobre as tuas advertências, que tu, Deus Jeová, estabeleceste teus mandamentos para durarem para sempre, hein? Versículo 153. Olha para a minha aflição. Rei Davi estava no momento se sentindo aflito. Às vezes você e eu estamos aflitos e socorre-me. Às vezes você está pedindo socorro, talvez eu estou pedindo socorro. E Davi também, ungido de Deus para ser rei do povo de Israel, escolhido de Deus, estava pedindo socorro, estava aflito. Não é só nós, pois não me esqueço do teu mandamento, da tua lei. Versículo 54. Defende-me a mim, rei Davi, e livra-me a mim, rei Davi. Preserva-me vivo em harmonia com a tua promessa. Nós devemos esperar o momento de Deus para tirar a gente dessa vida. Não pense em maldade contra você, não, hein? Olha, presta atenção, rei Davi, ungido de Deus, escolhido de Deus, ele estava esperando o momento certo, hein? O momento que Deus vai nos tirar daqui. Versículo 55. A salvação está longe dos malvados, porque os malvados não buscam os teus mandamentos. Versículo 56. A tua misericórdia é grande, Deus Jeová. Preserva-me, rei Davi, vivo, em harmonia com a tua justiça. 157. Muitos são os meus perseguidores e adversários, mas eu, rei Davi, não me desvio das tuas advertências, dos teus mandamentos. Versículo 58. Eu, rei Davi, olho com repugnância, com nojo para os traiçoeiros, pessoas traidoras, porque não guardam a tua declaração, teus mandamentos. Versículo 59. Vê, Deus Jeová, como eu, rei Davi, eu amo as tuas ordens, os teus mandamentos. Ó Deus Jeová, preserva-me, eu, rei Davi, vivo, por causa do teu amor leal. Versículo 160. A verdade é a própria essência da tua palavra. Gente, é melhor a verdade do que a mentira. E aqui no Salmo, versículo 160, a verdade é a própria essência da tua palavra, disse o rei Davi. E todos os teus julgamentos, Deus Jeová, são justos e duram para sempre, e é verdade. Versículo 161, príncipes, reis da terra, me perseguiam, rei Davi, sem nenhum motivo. E olha que o rei Davi foi escolhido de Deus, mandou o profeta ir na casa de Jessé para ungir o rei Davi, o menor da casa de Jessé, para ser rei do povo de Israel, que é o povo de Deus. Mas o meu coração tem reverência, né? O que é reverência? É você ter respeito pelas tuas palavras. Versículo 162. Eu, rei Davi, alegro-me por causa da tua declaração, como
alguém que acha muito despojo. Versículo 163. Eu, rei Davi, eu odeio a falsidade, eu a detesto a falsidade, eu amo a tua lei, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, disse o rei Davi. Versículo 64. Eu, rei Davi, te louvo 7 vezes por dia. Pensa você louvar a Deus 7 vezes por dia, em vez de a gente pensar em coisas assim, tristes, opressoras, que nos fazem não querer sair da cama. Pensa a gente louvar a Deus 7 vezes por dia, não é um alívio? Por causa dos teus julgamentos justos, dos mandamentos de Deus que são justos. Versículo 65. Os que amam a tua lei, o teu mandamento, têm grande paz. E é verdade, gente, teve um momento que eu passei por uma profunda depressão e eu comecei a orar muito, comecei a me afastar do pecado. E ali eu percebi que eu tinha paz com Deus. Nada pode fazê-los tropeçar, essa pessoa que anda no mandamento de Deus. Versículo 166. Eu, rei Davi, espero por teus atos de salvação, ó Deus Jeová. E eu, rei Davi, obedeço aos teus mandamentos. Versículo 67. Eu, rei Davi, guardo as tuas advertências, que são os mandamentos de Deus, e eu as amo profundamente, disse o rei Davi. Versículo 68. Eu, rei Davi, obedeço às tuas ordens, que são os mandamentos de Deus, e às tuas advertências, que são os mandamentos de Deus, pois sabes tudo que eu faço. O Senhor Deus sabe o que você sente, sabe o que eu sinto, sabe o que você faz, sabe o que nós todos fazemos. Versículo 69. Chegue a ti o meu clamor, disse o rei Davi, por ajuda. Rei Davi estava pedindo ajuda, rei escolhido por Deus, e estava pedindo ajuda a Deus Jeová. Dá-me entendimento de acordo com a tua palavra. Versículo 170. Chegue a ti o meu pedido de favor, o meu pedido de ajuda. Nós estamos pedindo ajuda, invocando a Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus que mora nas densas nuvens, para nos ajudar. E só meditando nos mandamentos de Deus, tentando andar nos caminhos de Deus, que nós teremos a paz que Deus tanto quer que nós tenhamos. Versículos 170. Salva-me, disse o rei Davi, conforme prometeste me salvar. Versículo 171. Que os meus lábios de Davi, transbordem de louvor a Deus, pois tu me ensinas os teus decretos, teus mandamentos. Versículo 72. Que a minha língua, a língua de rei Davi, cante a tua declaração, teus mandamentos, pois todos os teus mandamentos são justos. Versículo 173. Que a tua mão esteja pronta para me ajudar, a mim, rei Davi, para ajudar todos nós, gente. Pois eu, rei Davi, escolhi. Será que você escolhe? Será que nós escolhemos obedecer às ordens de Deus, os mandamentos de Deus? Vamos ler os mandamentos de Deus, gente, na Bíblia? Versículo 74. Eu, rei Davi, anseio, eu tenho muita vontade pela tua salvação. Nós temos vontade de ser salvo por Deus. Ó Deus Jeová, mas para isso nós temos que ler os mandamentos de Deus que está na Bíblia e tentar segui-los. E gosto, eu, rei Davi, muito da tua lei e dos teus mandamentos. Versículo 75. Deixa-me em mim, rei Davi, viver. Porque se você andar no mandamento, você vai ver que não é difícil, não é impossível, para que eu, rei Davi, possa te louvar. Ele queria viver, porque uma pessoa morta não louva mais a Deus. Que as tuas decisões judiciais, que os teus mandamentos, sejam a minha ajuda. E realmente é, gente. Eu tô falando para vocês que eu tenho depressão desde os 14 anos, eu tenho 48 anos. Eu sei o que que é depressão, tá? Eu já não, eu já fiquei com 39 quilos, 38 quilos, puro osso. Eu sei que Deus, quando você anda no caminho de Deus, você sente tanta paz, que você se alimenta direito, você dorme direito, você não precisa nem de remédio para dormir. Mas isso nós temos que o quê? Andar no mandamento de Deus.
Versículo 175. Deixa-me viver, disse o rei Davi, para que eu possa te louvar, porque só pessoas vivas que louvam a Deus. Que as tuas decisões judiciais, teus mandamentos, sejam a minha ajuda, disse o rei Davi. Salmo 176. Afastei-me, eu, rei Davi, como ovelha perdida. Vem procurar o teu servo. Ele está pedindo a Deus para procurar ele, rei Davi, o servo de Deus, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Davi disse que não esqueceu dos mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus, se a gente tentar segui-los, realmente traz vida, traz ânimo. Gente, eu já tentei, sinceramente, já teve um momento da minha vida que nossa, eu estava super feliz, eu dormia sem remédio, eu acordava sem remédio, eu tinha vontade de fazer exercício, eu ia para academia. Gente, era bom demais. Quando eu me vi ali, olhando os mandamentos de Deus e tentando andar no mandamento de Deus. Não faça nada contra a sua vida, não, sabe? Olha para a Bíblia, lê os mandamentos de Deus, tenta seguir os mandamentos de Deus, ora a Deus, chora diante de Deus, confesse a Deus. Eu tenho certeza, Ele é nossa família e vai nos ajudar. Nós pedimos a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, se alguma obra de feitiçaria sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos, né, dos nossos amigos. Nós pedimos a Deus sobre nossos empreendimentos, que Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Em nome de Jesus, Deus deu poder aos 12 discípulos dele de curar enfermos, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos, e nós clamamos a Deus pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos empreendimentos, sobre cada utensílio que nós temos, a bênção de Deus sobre cada utensílio que nós temos, sobre alimentação, sobre que nunca falte alimentação na nossa mesa. Vamos parar de pensar em besteira, vamos parar de pensar. Eu sei que a dor da alma é uma dor profunda, eu conheço essa dor desde os 14 anos, eu passo de cima para baixo, eu vou assim, sabe? Para cima e para baixo, algumas vezes eu tô bem, outras vezes eu tô mal, e eu vou me pegando em Deus, eu vou lendo a palavra de Deus, vou lendo os mandamentos de Deus, vou pedindo perdão a Deus. Nós vamos orando todos os dias pelas pessoas depressivas, pelas pessoas que sentem tristeza no coração, a dor da alma. Não faça mal contra você, nós merecemos a eternidade. Se nós fizermos alguma coisa contra nós, perderemos a eternidade junto com Deus, a felicidade de nunca mais ter doença, de nunca mais pagar a conta, de nunca mais ter problema nenhum. Vamos seguir os mandamentos de Deus, vamos tentar pelo menos, vamos pedir perdão, vamos orar todos os dias junto com nós, igreja. Jesus Cristo disse ali no meio dos 12 discípulos dele: aonde estiver 2 ou 3 pessoas em nome dele, ele estaria ali. Nós acreditamos um Deus invisível, um Deus que nós não podemos pegar, um Deus que nós não conseguimos ver a face dele, um Deus do povo de Israel, que não conseguimos ouvir a voz audível dele, mas Deus fez você porque você é especial. Se o espermatozoide que lá fecundou com óvulo é você, você tem a certeza, você tem um plano nessa terra. Deus tem um plano para você e para mim. Se estamos aqui porque Deus tem um projeto na nossa vida, que nós possamos orar a Deus, que nós possamos seguir a Deus, que nós possamos não fazer mal a ninguém, que possamos sempre clamar a Deus, sempre ter misericórdia. Não faça mal à sua vida. Deus vai restituir nossa saúde psicológica, fisiológica. Em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém, igreja, para concordar, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder.